Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Daqui a pouquinho vai estar, como sempre, meu querido Alex comigo, dividindo a tela e falando de temas que vão ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, a evoluir, a crescer na vida, né? A entender questões sobre você, sobre os seus movimentos internos, sobre a tua história e que possam, de algum modo, ser um suporte, um recurso para que a sua vida seja melhor, né? Hoje o nosso tema aqui vai ser sobre os problemas, né? Para que os seus problemas servem? Qual que é a função dos seus problemas? Será que é problema mesmo? Será que você está sofrendo, né? A razão do teu sofrimento é de fato problema? Tá? Então fica com a gente que hoje a gente vai trocar uma ideia bem bacana sobre isso, tá bom? Quem tiver comigo aí, vai colocando nos comentários se você está vendo e ouvindo bem, para eu saber como está a imagem e o áudio. Beleza, pessoal? Vão colocando aí o dedo no coraçãozinho também, para que o Instagram entregue essa live para mais gente, tá? Coloca o aviãozinho aí, manda pro pessoal, vai curtindo a live, vai comentando, vai interagindo com a gente, porque isso ajuda a live a chegar para mais pessoas, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver se o Alex já está aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Que não estão respondendo? Não sei se está legal o áudio. Se puderem me dar um feedback aí, por favor, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, tá? Se vocês estão vendo e ouvindo, para que a gente possa começar. A gente está fazendo uma sequência de várias lives, né? A gente está falando muitas coisas sobre as nossas relações, relacionamento, problema com família, problema no casamento, né? Porque, para quem não sabe, a gente está lançando o Código das Relações, então quase todo dia a gente está fazendo uma transmissão para vocês aqui, trazendo um aprofundamento em algum tema relacionado a isso. Deixa eu ver se o Alex já entra aqui com a gente. Fala, Nobre. Muito boa noite. Grande. E aí, tudo certo? Tudo quase certo, não tudo perfeito, mas indo a variar aquela live espírita aqui, eu vendo você de tela preta aqui. Que beleza. Mas enquanto o Insta não atualizar isso, não tem jeito. Já desinstalei, instalei e tá tudo bem. Mas eu vou acompanhando você aqui pelo computador. Pelo menos eu sei que você não caiu da cadeira, você não está dormindo, muito menos fazendo poses indecentes por aí. E aí, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de live, de pensar junto, para não deixar a cabeça ferver além dos 40 graus de temperatura. Não sei de onde vocês estão falando, mas tá quente, hein? Bah. É que você não estava ontem lá em Santa Helena, lá, cara, no campeonato lá. Lá tava, meu Deus do céu. Aqui tava hoje top. tá gostoso perto de lá, meu Deus do céu. Nossa. Não, mas é bom, de vez em quando acontece, né, da gente passar por uma... Não sei de onde. Deixa eu só tentar deixar o som aqui mais baixo do computador aqui para não dar o eco junto com vocês. Eu estava lá em Foz do Iguaçu esse final de semana, na Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, corri ali uns 300 metros mais ou menos, né? Até não aguentar mais, aí parei, mas já recebi a camisetinha, a medalha, tipo... Então... aquela coisa básica. Não, eu fui atender no Paraguai, né, para aqueles que estão aí nos assistindo, eu faço atendimento no Paraguai frequentemente. Caso alguém precisar de algo, é só entrar em contato. Eu estava lá fazendo atendimento e, ao mesmo tempo, encontrando um grupo de corredores ao
qual eu dou assessoria para esse trabalho mental, né? Lá de São Paulo. Eles estavam aqui, aí fui lá para participar. Um reencontro com amigos, com pessoas queridas e, ao mesmo tempo, curtindo um pouquinho esse calor aí, porque tá bom. Calor, frio, chuva, seca. Eu acho que já escutou falar isso em algum tipo de situação, não escutou, Yuri? Parece que a gente vai falar alguma coisa por algo parecido, mas não do tempo, não do clima, mas talvez por um temperamento, uma maneira que cada um tem mais ou menos de ser. A gente vai falar um pouco sobre isso no Código das Relações, não vai? Exatamente. Exatamente. Lá no Código das Relações, né, para quem está acompanhando a gente, sabe que a gente está com o lançamento de uma turma do nosso novo curso Código das Relações. Se você não sabe, comenta aqui, tá? Para saber se, né, às vezes você tá aqui, né, hoje nessa live, perdeu as lives anteriores, não está no nosso grupo VIP por algum motivo também. Então, se você não sabe o que é o Código das Relações, comenta aqui para a gente saber, tá? Para a gente saber quem está assistindo a gente aqui, tá? Mas vocês sabem que a gente sempre fala do código do corpo, né, que é uma base muito fundamental para a gente entender os conflitos que afetam o nosso corpo, né, os conflitos emocionais, por que a gente fica doente, né, de onde que está vindo essa dor de cabeça, essa dor de garganta, a dor no ombro e tudo mais. E quando você começa a entender isso, né, eu estou vendo aqui, eu acho que tem aluno nosso do Código do Corpo, inclusive, que entrou aqui. Quem já fez o Código do Corpo, ou quem já escuta a gente falar, né, qual é o conflito por trás dessa coisa, qual é o conflito por trás desse problema e daquele. Né? Você sabe que a grande parte dessas reações, dessas relações com o que está por trás do problema, né? Grande parte desses conflitos tem alguma relação, tem algum envolvimento com os nossos relacionamentos, né? Com pessoas. Então, é a traição que você descobriu do marido, é a sensação de não conseguir ajudar a sua mãe que está com uma doença, é a raiva que você sente do irmão porque ele não está ajudando você com as coisas da herança da família, enfim. Você normalmente vai olhar para esses conflitos e vai perceber que eles aparecem ou têm algum tipo de envolvimento com relacionamentos. Então, a gente precisava dar esse próximo passo, né, para justamente mostrar ferramentas, recursos, conhecimentos, entendimentos para que vocês consigam não só fazer essa compreensão e essa relação dos problemas do corpo com os conflitos de relacionamento, mas terem recursos e ferramentas na prática para, de fato, melhorar isso com vocês. Então, entendi, Alex. Entendi que o meu problema no estômago é uma raiva do meu pai. Mas e aí? Como é que eu faço? Ele sempre foi um carrasco, ele sempre fez mal para minha mãe, ele sempre me fez sofrer, sempre foi ausente na minha infância. E aí? Né? O que eu posso fazer? Então, é justamente nesse sentido. Algumas situações, quem já nos acompanha aqui já escutou a gente falar disso. Em algumas situações, você saber o conflito, né, ter a consciência, é suficiente. É suficiente para que você resolva aquilo no teu corpo. Mas, em algumas outras situações, você vai precisar fazer algo efetivamente. Em algumas situações, você continua revivendo, você continua ainda imersa naquilo que está sendo a raiz ou as influências principais do teu conflito, e aí você precisa fazer algumas coisas. E vou falar mais. Independente de você ter um problema no corpo, uma doença, um sintoma, nunca é demais você resolver as suas relações. Nunca é demais você melhorar a qualidade da forma como você se relaciona com as pessoas ao teu redor. E aqui a gente está trazendo ainda esse outro entendimento, de que tem muita gente que fala sobre relacionamento que não traz essa linha de compreensão. Se você não aprender a se relacionar direito, se você não entender esses mecanismos de funcionamento da forma como a gente lida e reage com as pessoas, isso pode afetar o teu corpo, você pode adoecer por conta disso. Tá? Então, lá no Código das Relações, a gente vai dar várias ferramentas, uma delas é essa que o Alex citou, sobre os nossos temperamentos. Não sei se você conhece ou se você já escutou falar, mas existe uma linha
uma linha simbólica de compreensão do comportamento humano que relaciona um temperamento, né, uma inclinação da pessoa a agir com um elemento da natureza. Né? E isso é feito um paralelo, a gente entende isso num gráfico bem didático, onde você faz a comparação das qualidades da matéria. Né? Então, quente, frio, seco e úmido. Você vai perceber que existe um temperamento que, ao mesmo tempo, ele é quente e, ao mesmo tempo, ele é seco. E ele vai ele vai ter exatamente as características de um certo elemento da natureza. Né? O que na natureza é quente e seco? Ah, é o fogo. Então, você vai perceber que algumas pessoas têm algo de fogo nelas. E quando você entende que há um temperamento próprio desse tipo, e de repente você é diferente, você não é como o fogo, mas você é como a água, o que acontece quando junta fogo e água? Né? Pode ser que a água apague o fogo, pode ser que o fogo seja tão forte que ele acabe fazendo a água evaporar. Então, entender essas nuances do nosso temperamento, dos nossos comportamentos, é uma coisa que faz muita diferença mesmo nas nossas relações. Isso você vai aprender bem detalhadamente lá no Código das Relações. Aproveitando esse exemplo aí, Yuri, né, com o calor que está hoje e tudo, recentemente foi lançada se não me engano, pela Disney, um filme chamado Elementos. Tá? E ele vai retratar justamente isso. Como eu vou conseguir conviver com uma pessoa que talvez tenha um temperamento, um comportamento que é muito diferente do meu. E aqui nós não estamos falando sobre disfunções, não estamos falando sobre excessos, né? Mas sim sobre, né, sensações e maneiras diferentes de ser que podem ser lapidadas e, quando equilibradas, fazendo cada um o seu melhor, quando utilizando o seu melhor, podem trazer resultados muito bons e uma harmonia fantástica dentro da sua vida. Ele está falando de relações. Eu queria perguntar aqui, Yuri, sobre o nosso tema, para o pessoal que está aqui com a gente. Me diga uma coisa, eu sei que tem muita gente inteligente aqui com a gente, tem muita gente que já está dentro desse mundo de autoconhecimento, de percepções, mas nunca é bom perguntar, porque uma coisa que eu aprendi sendo terapeuta é não alucinar. Não alucinar quer dizer, eu não tenho ideia do que passa na cabeça de vocês. Eu não tenho ideia das caraminholas, do miojo enrolado e queimado que está aí dentro da cabeça de vocês, né? Para tentar adivinhar sobre isso. Eu conheço muito sobre o que o seu corpo está mostrando para a gente, que é o que a gente traz pelo código do corpo. Mas eu não tenho ideia do que passa na cabeça de vocês. Então eu queria que alguém que tivesse aí o mínimo de coragem, que não tivesse com os dedos derretidos, respondesse, por favor, para que servem os problemas? Na cabeça de vocês, né? na cachola de vocês, para que servem os problemas? É uma coisa que, tipo, daqueles filmes onde mostram deuses gregos que ficam lá em cima, né, no Olimpo, num lugar diferenciado, falando, vamos jogar uma praga ali pro pessoal, e desce algo lá de cima, e acontece. É tipo um jogo de tabuleiro, onde tem todo mundo e algum dos deuses mexe nesse tabuleiro e faz isso. Para que servem os problemas? Qual a utilidade do problema? Vocês têm alguma ideia? Fazem alguma noção? Ou já pararam para pensar sobre isso? Coloquem aí, por favor. Porque, aparentemente, o que mais a gente escuta são pessoas trazendo problemas. Yuri, é tão forte isso e hoje eu tenho pelo menos 4 pessoas da minha família fazendo aniversário no mesmo dia, né? E aí... Oi? Hoje mesmo? Hoje. E aí eu fiz questão de... Minha mãe faleceu há pouco tempo, né? Ainda esse ano. E eu fiz questão de cumprir um pouco a parte boa e alegre que ela conseguia levar para minha família. Eu acho que a gente pode repetir aquilo que dá certo. Ela é uma pessoa muito amorosa e fazia questão de se dedicar um minutinho do seu dia para poder ligar, né, para quem estava fazendo aniversário. Então eu liguei lá para essas 4 pessoas. Primeiro que são pessoas queridíssimas, assim, né, fizeram parte da minha vida, lógico, muito mais
anteriormente, na infância, adolescência, mas estão guardados aí dentro do meu coração. Mas eu fiz questão de ligar, né? E uma dessas pessoas estava conversando ali, saiu até esse papo ali, eu falei, ó, a gente, olha só como é. A maioria das pessoas, quando vai conversar com outras pessoas, vai contar o quê, Yuri? Problema. Tá difícil. Tá, bem, bom dia, como é que você tá? Ah, tô indo mais, não sei o quê, isso, tal. E começa toda uma história de problemas. Agora, me diga uma coisa, você tem coragem? Vocês têm coragem? E a gente vai falar sobre isso lá dentro do Código das Relações, tá? Mas vocês têm coragem de contar os seus sonhos? Vocês têm coragem de falar diariamente os seus desejos para as pessoas que mais estão perto de você? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, o efeito que causa você contar só problemas para as pessoas que estão muito próximas de você, ou você contar sonhos e desejos. E aí a gente vai discutindo, de repente, o que você acha que vai ser melhor. Olha aqui a Neuza colocou, Yuri. Aprendizado. Todo problema deixa um aprendizado. Mas depende do ponto de vista de cada pessoa. Muito bem, né? Assim, tem essa linha que fala sobre isso. Agora, eu vou complementar isso e já fazendo bate-bola aqui, que a gente faz sempre isso com a galera que está aqui e ao mesmo tempo vai trazendo coisas que estão na minha cabeça, Alex, o Yuri complementa e puxa uma outra corda. Isso faz enriquecer o nosso bate-papo e trazer para vocês talvez ideias, soluções, caminhos diferentes que vocês possam utilizar também na vida de vocês. Pessoas que têm muitos problemas, os problemas vão ter uma serventia, eles vão ter uma utilidade. E uma, entre várias, dessas utilidades é fazer com que a pessoa tome decisões. Ou tome decisão. Porque quando o problema aparece e não tem mais o que fazer, é o momento onde você vai ter que tomar uma decisão. Na marra. Só que, se você esperar, e guarda isso que eu estou falando para vocês, hein, ó, porque isso é um ponto fundamental, a gente vai trabalhar bastante isso, inclusive com algumas ferramentas lá dentro do Código das Relações. Só que, se você esperar sempre aparecer um problema para tomar decisões, esse momento você vai ter um número muito reduzido de opções. Ou seja, você não vai ter muito o que fazer. Você vai ter que fazer aquela velha frase, né? Ou dá ou desce, né? Ou caga ou sai da moita, né? Ou faz alguma coisa, porque você não tem como escolher quando você está com ainda mais, quando é um acúmulo de problemas, ou vem um famoso problemão, ele decide por você. E aí, pare e reflete um pouquinho. Pare e pensa um pouco sobre a sua vida. A sua vida está sendo levada e dominada por problemas? Isso quer dizer o quê? Que quem decide o que você vai fazer, quando você vai fazer, ou a hora que você vai fazer, são os seus problemas. Aí você vive uma vida para resolver problemas ou para ir em direção aos seus sonhos? Para resolver problemas ou para ir atrás dos seus desejos? E depois eu complemento mais em relação a isso. Vamos lá, Yuri, passando a bola para você. Vamos mudar aqui. Vou falar a mesma coisa que você falou, mas de um outro jeito. Uma pergunta para vocês, presta atenção aí. Você, primeiro, você espera ter uma dor de barriga ou você espera precisar ir lá fazer o número 2 para comprar papel higiênico? Ou você se antecipa a isso, vai lá, compra, deixa sempre estocado um tanto, porque você sabe que cedo ou tarde você vai precisar usar aquilo, né? Então, é mais ou menos desse sentido. Você não deveria, pelo menos, você não deveria
esperar que o problema estourasse, a bomba estourasse, né? Você não precisava esperar que as coisas ficassem quase que sem solução, como o Alex citou, para ir atrás de pensar a respeito, né? Então, a gente precisa ter uma gestão da nossa vida, né? Do nosso tempo, né? Do nosso presente, articulando os nossos aprendizados do passado com aquilo que a gente deseja para o futuro, né? Pensando, fazendo uma certa antecipação do que vem pela frente. Você falou essa história dos sonhos, né? A gente precisa minimamente planejar o que a gente quer para a nossa vida, né? Ter um pouco de noção, pelo menos, da onde que a gente quer chegar, para que caminho a gente está seguindo, né? E, obviamente, para se antecipar a essas situações e não esperando que a coisa aconteça para que aí a gente vá atrás de tomar uma providência. E, nesse sentido, tem muita gente que acaba vivendo como se fosse um conto de fadas, né? Um mundo das fantasias. Mas isso não acontece, não vai acontecer comigo, Deus o livre, vou bater 3 vezes na madeira, mas pode ser que aconteça, né? Eu estou falando assim, o que é problema? A gente está falando um termo ainda genérico, mas o que é problema? Você vai perceber que tem muita coisa que a gente chama de problema que nem é. Tá? Mas, eu já falei outras vezes aqui em outros conteúdos. Você já meditou na tua vida sobre a morte de alguém que você ama? Um acidente, uma doença, algum problema que pode acontecer inesperadamente e uma pessoa muito querida tua vir a faltar? Aí muita gente, quando eu falo isso, a minha mãe é uma delas, né? Já, você tá falando bobagem, piá. Meu Deus do céu, fica quieto, me liga, sabe falar isso? Não sei o quê. Eu digo, cara, assim, ó, eu tô vivo agora, o Alex tá vivo agora, a Valéria eu sei que tá viva também, que tá aqui, né? O Astolfo acabou de passar aqui na minha frente. Só que essas pessoas, por estarem vivas, podem não estar mais. Então, quando eu paro para pensar um pouquinho sobre isso, né? Não é que eu estou criando na minha cabeça uma paranoia, né? E me preocupando com uma coisa que pode acontecer, mas pode não acontecer. Mas se eu nunca paro para pensar sobre isso, para olhar para essas histórias, para essas possibilidades, entendendo que isso são de fato possibilidades, pessoas vivas podem morrer, por qualquer que seja o motivo, não é que eu vou evitar ou prever um acidente que possa acontecer. Mas isso me torna uma pessoa melhor, muitas vezes, hoje, com essas pessoas. Refletir sobre essas questões que podem vir a acontecer, podem me fazer tomar decisões e ações que vão me tornar melhor, que vão melhorar essa própria relação no momento presente. Né? Então, essa é que é a história que a gente está falando aqui, com relação a você não deixar que a coisa chegue nesse ponto de você estar sentado no vaso, a dor de barriga lá já, meu Deus do céu, remoendo, e você olha para o lado e, opa, esqueci de comprar o papel higiênico. Aí, de fato, as suas escolhas, né, o seu leque de opções vai ficar bastante reduzido. Então, é importante você ter olhar para a realidade e considerando as coisas que podem acontecer. Eu não estou falando para você se tornar um paranoico, alguém que vive achando que as coisas sempre vão dar errado. Pelo contrário, eu estou falando para você aprender a olhar um pouco para a realidade, para a tua circunstância e perceber, olha, isso aqui pode acontecer, tal coisa pode acontecer. E se acontecer, né, o que eu poderia fazer a esse respeito? Tem alguma coisa que eu posso fazer agora, de um modo equilibrado, de um modo leve, consciente, que possa talvez fazer com que aquilo não aconteça, que possa me deixar melhor ou tornar essa circunstância toda mais favorável? Tem. E você vai chegar a alguma coisa num ambiente muito mais controlado. Agora, se você não faz esse trabalho anterior, você fica muito à mercê. Tipo, aquele barco à deriva que para onde o vento me colocar, me levar, eu estou indo. Né? Então, entenda que a vida ela é feita de vários movimentos, vários contextos. Você precisa estar atento a isso. E aí tem outra história também. Né? Quando a Neuza colocou essa história do aprendizado, né? Depende do ponto de vista e tal.
Mas se você observar o problema como uma situação, uma espécie de um caos que tira você do centro, né? Que, opa, você não estava esperando por aquilo, te pegou de surpresa, te tirou do teu centro, do teu eixo, né? O caos, por definição, é um evento que pode, ele tem em si uma grande possibilidade de transformação. E talvez você consiga olhar para a tua vida e perceber que em muitos momentos de caos, em muitos momentos em que naquela situação você sofreu, você chorou, você se desesperou, talvez você tenha se fortalecido, talvez você tenha aprendido, talvez você tenha pego aquele caos, aquele momento, alguma coisa de diferente e de melhor. Só que do mesmo jeito, você pode, diante do mesmo caos, simplesmente ficar chorando e não fazer nada sobre isso. Então, o problema, como um fato que aconteceu, não vai ter tanta importância se comparado com o que você vai fazer a respeito disso que você chama de problema. Sim. Aqui a gente, vamos deixar claro duas situações bem distintas e fáceis para vocês entenderem. O que vocês chamam de doença, o que vocês trazem para a gente como sintomas, nós falamos que é um sistema biológico de sobrevivência. Eu sei que a sensação que a gente vive quando está acontecendo isso é incômoda e talvez possa ser uma das mais fortes que você já sentiu, chamada de dor, seja ela qual for o tipo de dor. Mas até aí não existe nada de errado acontecendo, entre aspas, com o seu corpo, quando você tromba, né, pega o seu dedinho do pé e bate naquela quina do sofá. Todo mundo já deve ter passado por isso um dia, né? É esperado que você tenha a dor que é produzida naquele momento, porque serve para isso. Todos os seus nervos, os receptores e as situações que mostram que naquele canto tem um objeto duro, né, que você não vai conseguir vencê-lo, e se você continuar tentando passar com o seu pé ali, não vai dar certo. A função dele está sendo cumprida. Isso não é um problema, né? Isso não é uma coisa errada. Está funcionando da maneira que tem que funcionar. O problema é que você não prestou atenção naquilo que estava acontecendo. E aí você tem um resultado que te dói muito. Essa é uma situação. A outra coisa que, vou dar um exemplo bem claro aqui, que agora tem a ver com as nossas relações, é quando você vê uma coisa chamada problema acontecendo. Nossa, a traição é um problema. Não, a traição não é um problema. A traição é um sintoma de algo que vinha acontecendo. O grande problema estava em outras histórias. Estava na maneira que vocês construíram ou estão construindo a relação de vocês. Está no mundo fechado, né, que a gente acaba vivendo por causa da correria daquilo que a gente quer resolver de problemas, né, e não no sentido, novamente vou falar aqui, do sonho, do desejo, do objetivo. A gente vive para resolver problema. O que eu vou fazer hoje para fazer isso? Eu vou fazer para fazer amanhã. A gente nunca está. Eu estou fazendo algo para alcançar algo que me satisfaça, que me traga alegrias. Que sim, nesse meio do caminho vai ter dificuldade, né? Nesse meio do caminho vai ser uma linha reta, né? Todo mundo gosta, fala, nossa, eu queria que fosse tudo equilibrado, tudo isso. Vai ser difícil acontecer isso. Alguém vai morrer, como o Will falou, vai ter um dia que vai estar calor pra caramba, vai ter uma pandemia, vai ter, sei lá, pode ter um monte de coisas diferentes acontecendo, né? Mas quando você está com o objetivo de ir em várias frentes, não precisa ser em uma só, né? Mas em várias frentes, para algo que está sendo construído cada vez para estar melhor, e não é para chegar num pico imaginário e chegar lá e achando que você vai ficar o resto da vida lá nesse contexto. Não. Mas é no sentido de, nossa, eu estou indo em algo que satisfaz meu coração, que faz bem a mim, bem ao próximo, e assim por diante. Quando eu estou nesse trajeto, vão acontecer situações diferentes, difíceis, que vão trazer desconforto para você. Mas qual é o problema disso? Nenhum. Agora, numa relação, uma traição, por exemplo, ela mostra que você vem acumulando esse tipo de situações na sua vida e você não está querendo olhar. Você está achando que está tudo bem,
né? Tem um monte de... Eu vou dar o exemplo de mulheres que a gente acaba atendendo, porque são as primeiras que acabam falando isso mais abertamente, porque os homens, quando sofrem com isso, sofrem mais calados, até não aguentar mais e terem que colocar para fora também, né? Mas que falam isso, falam, não, mas eu fui surpreendida. Eu falei, surpreendida como? A vida tá uma maravilha? Ah, não, mas é daquele jeito, né? Você sabe como as coisas vão esfriando, cada um tem os seus problemas e vai levando. E aí acontece a traição, a sensação é, nossa, foi a traição o culpado por todo o fim do nosso relacionamento. Não, a traição é só um sintoma. Porque se você resolver a traição e não mais trair, você vai continuar com o problema que dos dois lados levaram a esse sintoma que é a traição. Agora, vamos lá, gente. A pergunta foi, para que serve os problemas na sua vida? A gente já colocou aqui, né? Falando sobre aprendizado, né? Falando sobre eles exigem, eles fazem você tomar decisões, queira você queira ou queira não. Tá travando aí, Yuri? Yuri, tá me escutando? Ah, eu fui tirar o Astolfo de lá, que tava latindo. Ah, tá. Aí, ó. Tá travando para você? Eu não tô vendo travar aqui no computador hoje, não. Você não tá vendo, né? Pessoal que tá nos escutando aí, só me dá uma resposta aí se tá travando o áudio e o vídeo para vocês. Para mim aqui tá rodando limpo, a não ser o probleminha, né, que da atualização do Insta aqui no meu celular que não aparece o Yuri, mas eu tô aqui vendo agora o Astolfo lambendo o microfone aqui, para mim tá tudo bem, cara. Não, pra mim também. Alguém falou que tá travando? Era a Cleci aqui que tá falando que tá travando. Não, deve ser no computador da Às vezes é a pessoa. internet local, pessoal. Mas beleza, vamos falando aí que a gente vai continuando, tá? Então, às vezes, né, o problema ele vem com uma demonstração, ele quer mostrar para você que algo não está acontecendo bem. Só que demora para você, às vezes, perceber isso com um sintoma mais forte. Já vem dando sinais, mas é aquela história, né? Você acorda, você vai ter que resolver um outro problema, você quer olhar para uma outra história, e de repente acontece, né, algo maior, aí que você vai ser chamado a atenção. É bem comum a gente escutar assim, nossa, parece que tudo acontece de uma vez, né? Não, é difícil isso acontecer. Tem que ser muito azarado mesmo, tem que ser né, uma constelação de azar, né? Para chegar nesse ponto de você falar que está tudo acontecendo no mesmo tempo. Não é, não. As coisas já vinham acontecendo, elas já vinham se desenrolando de uma forma diferente, e quando o sintoma aumenta e chama atenção, é a hora que você começa a perceber que você precisa fazer algo. Mas, olha lá, tá dando uns cortes aqui, então é engraçado que aqui no computador não aparece. Beleza, deixa eu tentar. Yuri, vai falando aí que eu vou mudar a internet aqui. Mas eu acho que não é aí não, Alex, porque senão ia estar para mim, né? Se fosse problema na tua internet, você ia estar travando para mim aqui. Aqui tá normal. Então tá bom. Tá travando aí é só no... Às vezes a internet de vocês aí, tá, pessoal? Aí, né, só para terminar aqui, Yuri, eu achei que estava travando mais aqui. A questão é o seguinte, gente. O problema vai aparecer, né? Ele vai estar presente na sua vida, seja qual for a intensidade e a área que ele vai aparecer. E ele vai forçar, como a gente disse, você a tomar algumas atitudes. Quando o problema está muito grande, você não vai ter muita opção, porque já está em cima da hora e você tem, sabe aquela história que deixou para a última hora, agora vai, como dá? Né? Não tem jeito, ele vai fazer você forçar uma decisão. O que a gente quer com o Código das Relações, o que a gente quer com o Código do Corpo, é cada vez mais dar para vocês condições de que quando aconteça esses momentos de imprevistos, de momentos difíceis, o que você vai chamar de problema, né? De momentos onde você não se sinta apoiado, você tenha uma resistência muito grande de alguém,
ou de algo para aquilo que você está querendo fazer, ou seja, de algo que está atrapalhando você em direção ao seu sonho, ao seu desejo, que você tenha muito mais capacidade para poder sair dessas situações. Todo mundo tem algum tipo de perrengue, algum tipo de dificuldade, né, de relacionamentos na vida. Alguns mais, outros menos. Alguns estão passando por uma fase mais tranquila, outros não, né, mas vão chegar nesses momentos. Quando chega nesse momento, você faz o quê? O grande problema é que, se você não tem nenhum tipo de conhecimento para utilizar nessas situações, além das suas relações ficarem muito difíceis, porque o que você sabe fazer é ou morder, quer dizer, brigar, tacar, pular em cima da pessoa e tentar matar a pessoa, ou enfiar o rabo no meio das pernas e ficar escondido, se afastando, né? Como única estratégia. Não é como a estratégia que você escolheu racionalmente. É como única estratégia para lidar com aquele momento. Agora, com tudo isso, o seu corpo está lá borbulhando de sensações e muitas vezes você não dá para o seu corpo a sensação de que você está realmente resolvendo isso. E ele vai acumulando. E aí, além de você ter as suas relações indo para o pau, como diz, né? Já não funcionando mais, você vai ter o seu corpo apresentando problemas. Aí vem a frase da pessoa e fala, né? Nossa, parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Que maré, que fase, hein? Que fase. Então, mas essa fase poderia ser melhor se você tivesse mais recursos na sua mão. E esse recurso que a gente está falando, né, no caso, é conhecimento para que você coloque em prática o seu melhor. E aí tem uma outra coisa, né, Alex, para fechar essa história, que é o seguinte: presta atenção nisso aqui, ó, gente. Grande parte do que você aprendeu a chamar de problema, ou do que você chama tradicionalmente de problema, é só a vida mesmo. É só a vida acontecendo, sabe? O que eu quero dizer com isso? O problema que você tem hoje, né, é o Wi-Fi que trava, é o Uber que atrasa, é o vinho que você derramou na blusa branca, é o pai que não está ligando para você, é a mãe que está tratando melhor o irmão do que você, é o pedido que veio errado no restaurante. Então, assim, muita gente está sofrendo por questões que são a própria vida acontecendo, né? As coisas não vão sair sempre 100% do jeito que a gente quer. E para a gente conseguir lidar com a vida acontecendo sem dar chilique e sem ficar afetado extremamente ali, afetado emocionalmente, sofrendo por conta desses acontecimentos, a gente precisa amadurecer. Acima de tudo, a gente precisa amadurecer. Porque não é uma atitude que condiz com uma pessoa adulta você ficar triste, chateado, brigando porque o garçom trouxe para você um suco que você pediu sem açúcar e ele colocou açúcar. Aí você está lá, você botou no lixo a tua noite, está lá você e tua esposa num restaurante, acabou a tua noite porque o garçom errou o pedido, né? Ou você está lá num lugar, você pede um Uber e o Uber cancela ou o Uber atrasa e você fica extremamente triste com aquilo e começa a sofrer com aquilo. Então, se você não consegue lidar com as coisas mais banais da vida, com esses acontecimentos da vida que são inerentes e normais de uma vida humana, o que você pode esperar quando acontecerem coisas mais significativas, mais impactantes, como um acidente, a morte de alguém, um diagnóstico de uma doença grave, uma pandemia mundial? Então, para a gente conseguir lidar com os nossos problemas, com a nossa vida, primeiro a gente tem que separar o que é uma coisa da outra. A gente precisa aprender a entender que a maioria dessas coisas que a gente diz, eu estou com um problema aqui, Alex, a maior parte dessas coisas não vai ser problema. Vai ser a minha inabilidade, a minha incapacidade, a minha imaturidade para lidar com a própria vida. Tá? E outro exemplo. Eu faço um concurso público e eu começo lá para o Banco do Brasil. Faço um concurso público para trabalhar no Banco do Brasil. Aí eu vou atender pessoas lá dentro, né?
Eu sou um atendente lá, eu estou atendendo o público. As pessoas vêm falar da conta bancária, disso e daquilo comigo. Aí eu começo a ficar triste, ansioso, depressivo, emburrado, eu começo a sofrer porque está muito difícil essa vida para mim. Que vida, cara? É que eu não gosto muito de ficar... As pessoas não são educadas comigo, as pessoas só querem que eu resolva tudo para elas. Aí tem um monte de gente que chega de mau humor para falar comigo. Eu falo, então, meu amigo, não tem nada de mirabolante acontecendo. Você fez um concurso público para trabalhar em um banco. O que faz alguém que trabalha em um banco? Atende pessoas que chegam com problemas, pessoas que chegam eventualmente emburradas, de mau humor, pessoas que eventualmente perderam um familiar, tão doente, né? Só são mesmo chatas e sem educação. Faz parte da sua vida tratar essas pessoas. Então, você fez um concurso para ser atendente num banco, você vai precisar atender pessoas num banco. Tornar isso um problema é uma coisa meio que não faz o menor sentido. É como você fazer também, eu quero ser médico cirurgião. Aí você chega lá, ai meu Deus, eu não posso ver sangue, meu Deus do céu. Né? Como é que não cabe isso, entende? A tua vida, a tua profissão, você fez uma coisa que eu espero que você... Era esperado que você soubesse disso antes. Eu vou fazer um concurso para policial. Aí eu tenho que mexer com arma. Mas eu não gosto de arma, porque a arma é isso, porque... Então, mas aí você não faz concurso para policial. Você não quer mexer com gente no banco, você não faz concurso para ser bancário. Você não quer lidar com criança chata, com pai chato, você não faz concurso para professor. Você não quer tratar de pessoas reclamando o dia inteiro dos problemas delas, você não se torna terapeuta. É mais ou menos desse sentido. Eu não quero trabalhar debaixo do sol, mas eu vou lá e me torno um agricultor. Por livre e espontânea vontade, entende? Então, tem muita coisa da nossa vida que é tipo assim, é a vida, cara, é a vida acontecendo. Então a gente vai, lá no Código das Relações, a gente vai bater muito em cima dessa tecla da maturidade. Porque uma pessoa imatura, uma pessoa que está agindo de um modo não condizente com a sua idade, não condizente com como um adulto deveria agir, vai ser uma pessoa muito difícil de lidar. Vai ser uma pessoa, sobretudo, que vai sofrer por um monte de coisa que não deveria sofrer. Um monte de coisa que não seria a fonte de sofrimento, se ela aprendesse, de fato, a amadurecer e a lidar com esses desconfortos da própria vida. Então, faz uma listinha, tá? Isso é uma tarefinha bem simples de você fazer. Pega um papel, um lápis, uma caneta e anota, assim, problemas, lista de problemas. Anota quais são os problemas que você tem. E depois, de um modo muito sincero, risca aqueles que você vai notar, assim, cara, isso aqui é meio óbvio, da minha vida mesmo. É um problema, não é um problema, é uma condição absolutamente óbvia do meu trabalho. É uma condição absolutamente óbvia do fato de eu ser pai. Eu tenho um cachorro. Eu escolhi ter um cachorro em casa. Bem, ele solta pelo, o cachorro faz isso. Você sabe, né? O cachorro solta pelo. Então, um dos problemas que eu escrevi é a minha casa está sempre cheia de pelo. Na verdade, isso não é um problema. Eu vou riscar isso, porque isso é uma coisa óbvia da minha vida, com essa circunstância que eu estou vivendo. Então, faz esse pequeno exercício que você vai notar, talvez, um monte de coisa pelas quais você sofre, que não é problema. É a tua vida simplesmente acontecendo. E melhor ainda, Yuri, completa essa lista e coloca assim, quais desses problemas são meus? Porque, gente, o que tem de gente abraçando o problema aí que não é da pessoa... Alex, mas é muita maldade isso, é muito egoísmo, é muito individualismo você pensar só nos seus problemas e não ajudar ninguém. Eu não falei isso. Não falei que você não tem que ajudar as pessoas, mas entenda uma coisa. Para você estar melhor, para você chegar onde você quer chegar, para você melhorar a sua qualidade de saúde, para você melhorar a qualidade das suas relações e também em outras situações, você vai ter que aprender a abandonar aquilo que não é seu e fazer uma escolha muito, muito criteriosa de quem vai entrar dentro do seu núcleo de vida que pode influenciar ao ponto de fazer você parar de atender aquilo que
é uma necessidade sua para atender uma necessidade que nem é sua. É o que o Yuri estava falando. Nossa, o cara chegou mal educado no banco. Lógico, ninguém quer ter contato com pessoas mal educadas, mas é um problema seu ou é dele? É dele. Ele que está mal educado, é ele que está nervoso. Por que eu tenho que entrar dentro dessa história? Ai, mas eu tenho um parente meu que está com problema. Então, é um parente seu, não é você. Ai, mas nós temos que ajudar, é família. Sim, você pode contribuir, mas não é problema seu. Porque se você começar a abraçar tudo para você, você vai perceber que tá bom, você vai ser uma pessoa extremamente capaz de servir ao próximo, mas não vai sobreviver muito tempo. Tem que haver um equilíbrio nesse processo. Só que o equilíbrio tem uma maneira de fazer. O que a gente quer ensinar vocês lá dentro do Código das Relações é: você consegue falar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua irmã, para sua tia, sei lá, para quem é que está do seu lado, contando problemas só para você. Aquela pessoa que só chega falando só problema, 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 problema. Você consegue falar para ela assim, tá bom? Você consegue falar para ela assim, na sua cabeça, né? Entendi. E o problema é seu? Ou você consegue dizer assim, ó, o que você quer, o que você quer que eu faça com essa informação que você está me dando? Você consegue fazer isso para essa pessoa? Ai, mas é muita sensibilidade. Gente, eu não estou falando para você chegar e, na primeira vez que agora, depois que você saiu da live aqui, chegar e fazer isso com a pessoa, que a pessoa vai estranhar o jeito que você está. Mas, você fazendo essas escolhas em relação àquilo que está realmente inundando o seu núcleo emocional, de dependência emocional, de problemas, para que você consiga respirar e aí começar realmente a falar, não, eu quero ir em direção à solução. Eu tenho uma maneira de ajudar aquela pessoa. Eu vou ajudar aquela pessoa a resolver o problema, ou vou ajudar essa pessoa quando ela está no caminho do desejo dela. Porque não se engane, quem deve dinheiro, quem tem dívida, não resolve o seu problema pagando a dívida. Porque não foi... ela não assumiu essa dívida do nada, ela teve um problema, ela teve uma situação que levou para isso. Então, pagar a dívida não vai acabar com isso. É o gerenciamento do que ela está fazendo para conseguir conquistar mais para dar conta daquilo que ela está fazendo. Se você for lá só paga a dívida, você for lá só ah, não, o que levou uma pessoa a tomar uma bebida alcoólica em grande excesso? Sabendo que, né, se ela tiver chapada, ela vai ter, né, todos os sintomas referentes a isso. O que levou uma pessoa a ir para o mundo das drogas? Então, a droga não é problema. O que aconteceu com o problema é aquilo que levou para lá. Lógico, depois você vai ter a maneira de fazer esse desmame. Mas se você assumir tudo isso para você, aí você fala, nossa, minha vida é só um problema. Quantas pessoas a gente não escuta assim, nossa, eu não tenho tempo para pensar em sonhos, porque eu tenho problemas demais para resolver isso. Por quê? Só olha para o problema. E aí, quando você vai botar no papel, agora está falando assim, o que é problema e o que não é. E você coloca no papel e fala, não, quais problemas são realmente meus? Meus. Quais problemas são realmente do núcleo mais importante, né, que é próximo de mim emocionalmente, que eu tenho que ajudar a resolver ou participar desse processo. E quando eu participar desse processo, eu vou participar como? O que eu sou dessas pessoas? Vocês entendem que isso facilita tanto? Yuri, para passar para você aqui, eu recebi uma mensagem esses dias, até de uma pessoa do grupo, o pessoal que está chegando aqui e não faz parte do nosso grupo Código do Corpo VIP. Lá nós estamos respondendo um monte de perguntas sobre conflitos emocionais e reações do corpo e também sobre conflitos nas relações. Então, para você que quer participar, coloca aí a palavra grupo, que você vai receber um link para poder entrar nesse grupo, e lá a gente está colocando todas as condições do nosso mais novo curso, o Código do Corpo. Eu recebi uma mensagem, Yuri, e ela falava assim, então, meu pai tem problema de alcoolismo. E vira e mexe, está lá com problema, ele fica muito mal, porque aí, né, tem todo aquele sintoma de quando está alcoolizado, e acaba sendo muito humilhado, né? Porque, imagina, é carregado para lá e para cá, é roubado, as pessoas já olham para ele com uma cara diferente, tudo.
E eu falei, tudo bem, deve ser realmente muito triste, né? Você ter um pai que está passando por essas situações. Mas ele quer melhorar? Não, ele não acredita nisso, minha mãe também não, eles não querem fazer. E aí, o que você faz? Ah, mas eu me sinto muito mal com tudo isso, eu fico muito mal. É verdade, eu também ficaria se eu estivesse vendo meu pai, né, e minha mãe sofrendo o tempo inteiro com isso. Mas aí, o que você quer fazer? O que você pode fazer para uma pessoa que não quer participar desse processo da melhora dela? Fazer isso na marra? Ah, entende, existe internação compulsória. Mas para você fazer isso, você vai assumir a vida do seu pai e assumir a vida da sua mãe. Você está pronto a fazer isso? Você tem condições financeiras, você tem tempo, você tem filhos pequenos, grandes, já formados. Como é que você está para poder fazer isso? Porque entenda, você pode tudo, tudo pode. Tudo pode nessa vida. Você deve fazer isso? Eu acho que não. Mas você pode? Pode. Mas e aí? Está pronto para poder fazer isso? Está com força para poder fazer isso? A gente não estava aqui para cagar a regra e falar o que você deve ou não deve fazer na vida. A gente está falando de situações que a gente enxerga no dia a dia e que as pessoas assumem responsabilidades e problemas que nem são delas. E aí depois vem com uma situação, aí a gente olha para a pessoa e fala assim, tá bom, se afasta dela. Você já ofereceu, você já tem um nível de participação que a gente vai ensinar um passo a passo, né, para você entender isso, na vida dessa pessoa. Ela não quer, o que você pode fazer? Vai continuar sofrendo? Se afasta? É assim que vai acontecer. É uma das possibilidades que pode acontecer. Mas se você não souber, você vai ficar do lado e vai sofrer tudo, o tempo inteiro, das piores maneiras possíveis. E pior, se você ainda não sabe quais são os seus traumas emocionais da infância, você vai achar que é culpa sua. Você vai ter aquela sensação, porque você escutou a sua mãe falar lá na sua infância, que depois que você nasceu, porque você deu mais trabalho, porque você era mais doente, aí ela não pôde estar com seu pai e ele é assim por sua causa. Aí lascou, aí vai o pai, vai a mãe, vai você, vai a criança, vai todo mundo indo. É isso aí, meu. É isso aí. Então, assim, pessoal, para a gente fechar esse papo de hoje aqui, né, vocês estão entendendo que a gente está falando aqui de um curso chamado Código das Relações, onde a gente vai entregar para vocês uma série de ferramentas, de recursos, de conhecimentos sobre esse universo de tudo isso que a gente está falando aqui. Tá? Então, o que é o Código das Relações? O Código do Corpo, que você sempre escutou a gente falar, ele continua existindo, obviamente, porque ele já está pronto, ele está lá gravado. Tem gente aqui que eu não sei se presentes agora na live, que são nossos alunos do Código do Corpo, tá? Mas o Código do Corpo você vai ter uma série de aulas, lá 36 aulas, 4 módulos, você vai ter material didático em PDF, tem aula bônus de depressão, aula bônus para ansiedade, tem uma sequência de lives lá sobre as 5 leis biológicas. Enfim, tá tudo lá pronto. Se entrar hoje no Código do Corpo, você já consegue começar a estudar e começar a entender essas causas por trás das doenças e das enfermidades, as causas emocionais, tá? Agora, o Código das Relações, ele ainda não aconteceu, ele não está gravado. Ele vai acontecer em 2 dias agora do mês de outubro, tá? O primeiro dia vai ser no dia 7 de outubro. E o segundo, isso é um sábado, tá? Dia 7 de outubro é um sábado. E dia 21 de outubro também é um sábado. Então, são 15 dias depois, 2 semanas depois, você vai ter o segundo encontro. Cada um desses dias, a gente vai estar, não vai ser presencial, tá? Vai ser online, naquele formato via Zoom. Então, você podendo participar, podendo fazer perguntas, interagir. Então, todo mundo que estiver presente no Código das Relações vai ser por Zoom, tá? Via o videoconferência. O horário que a gente vai estar junto, né, nos 2 dias vai ser das 8 horas da manhã até as 22 horas. Tá? A ideia é realmente trazer para vocês uma intensidade muito grande, não só teoria, não só conteúdo teórico, mas prática, tá? Dinâmicas, como que você pode aplicar isso de fato, como que você pode melhorar isso de fato. Tá? Então, tanto no dia 7 quanto no dia 21, a gente começa às 8 horas da manhã e finalizamos às 22. Claro que vai ter pausa no meio do caminho, né?
Mas a ideia vocês vão ter praticamente aí 24 horas no total aí de conteúdo com a gente, tá? O que a gente vai estudar? Né? Vocês entenderam que tem a ver com essas relações, mas só para vocês terem um gostinho. A gente vai falar sobre algumas regras que são fundamentais nessa dinâmica de amor. Tanto da gente com parceiros, com os nossos pais, com a nossa família. Essa linha que o Alex falou agora há pouco, né, de o meu pai está sofrendo, minha mãe está sofrendo, eu quero ajudar ele, eu quero resolver os problemas dele. Você vai entender algumas regras que vão te permitir ajudar esse pai e essa mãe de uma forma muito mais coerente e equilibrada, sem gerar problemas maiores para nenhuma das partes. Existem algumas regras, algumas leis para você amar da forma correta. E a gente vai ensinar isso para você, a gente vai falar muito sobre isso, muito, muito mesmo. A gente vai falar também, no primeiro encontro ainda, sobre traumas de infância, né? O impacto que os nossos traumas de infância têm sobre a nossa vida. Né? E o que a gente pode fazer sobre isso? Porque tem muita gente adulta, com 30 anos de idade, sofrendo por coisas que aconteceram quando tinha 2. E aí? A pessoa então está fadada? Mas eu sofri com meu pai. E cadê o teu pai? Ele já morreu. Já não dá para você resolver o problema com ele ali pessoalmente. Então quer dizer que você está amaldiçoada, condenada a viver para sempre com esse problema? Claro que não. Você vai aprender como lidar com esses traumas e resolver, botar um ponto final nessa história, mas de um modo que faça sentido para você, tá? A gente também vai falar ainda nesse primeiro dia sobre alguns tipos de amor que são diferentes em cada situação da vida. Tá? O jeito que você ama o filho de 2 anos de idade é diferente do jeito que você ama o filho de 25, que já tem um emprego. E é diferente, o modo como você ama um filho é muito diferente do modo como você ama um marido, ou uma esposa, ou um pai, uma mãe. Existem tipos de amor diferentes. E quando você aprende essa gradação, não só tipos, mas existe também uma gradação entre os amores. Que a ideia é que você aprenda a amadurecer o teu amor para que ele seja o mais puro, o mais forte e o mais coerente possível. Então, por isso a gente vai falar sobre essa história do amor e dos tipos de amor para que você aprenda como amar da forma correta, para que o amor dê certo. Tá? Essas 3 coisas, parece pouco. Eu vou falar tudo isso das 8 às 22 do mesmo dia, só 3 coisas, é que essas 3 coisas tem muita conversa, tem muita coisa para a gente fazer sobre esses 3 temas aqui. Tá? E aí entra o segundo dia. Depois você vai ter tudo isso. Eu não posso participar ao vivo. Nesse dia 7 aí eu tenho um almoço com a minha sogra, que já estava marcado, não vai dar para eu assistir. Beleza, você vai receber a gravação, a gente vai gravar tudo, todo esse momento, todo esse conteúdo, toda a aula, e você vai receber a gravação da aula. Por 1 ano, você vai ter acesso à gravação de todo o conteúdo na íntegra, tá? O segundo dia, dia 21, você vai, dando continuidade a isso, a gente vai falar sobre mais algumas coisas importantes. Lembra que a gente falou mais cedo na live sobre a história dos temperamentos? A gente vai falar sobre os 4 temperamentos. E como que você pode pegar isso, não também como uma teoria vazia. Que legal, né? Pode ser que a pessoa seja fogo. Isso aí só tem aplicabilidade, só tem fundamento se você entender como lidar com isso, como pegar isso para se relacionar melhor com as pessoas. Que é muito comum você ter um relacionamento amoroso, você, mulher com um marido. É muito comum que os 2 elementos, né, os dois temperamentos sejam diferentes, às vezes até opostos. E aí a pessoa está cheia de conflito no relacionamento, ela não sabe resolver. Mas ela nem sabe que existe também essa influência dos temperamentos. Então você vai aprender detalhadamente como funciona isso e como aplicar isso na prática. A gente vai falar sobre a estrutura da tua personalidade com a descrição das 12 camadas da personalidade humana. Então eu falei mais cedo também que um dos grandes problemas, né, uma das grandes fontes de sofrimento que te faz ver problema em tudo é a imaturidade. Você ainda não estar de fato emocionalmente maduro. Então, as 12 camadas da personalidade é um recurso fantástico, não só de compreensão,
mas de aplicação para um amadurecimento efetivo. Tá? Muita coisa vai se resolver nesse momento para vocês. Muito. Tá? E a gente também vai falar sobre as linguagens do amor. Ah, mas não eram os tipos do amor lá? São coisas diferentes que vão se conectar, que vão se abraçar, mas às vezes o modo como você se sente amado não é o modo como a pessoa que está do teu lado se sente amada. Aí você vai, como se você falasse português, mas a pessoa que está contigo fala espanhol. Vocês não se acertam totalmente nessa comunicação sobre o amor de vocês. Tá? Então, aqui, óbvio, tem muito mais coisa do que esses 6 temas aqui, mas só para vocês terem uma ideia de por onde a gente vai passear ao longo desses 2 dias de muita intensidade do Código das Relações. Tá? Mesma coisa, não pode participar de algum desses dias, não tem problema, você vai ter 1 ano de acesso a todo esse conteúdo na íntegra para vocês. Tudo que foi falado na aula, vocês vão ter acesso a essa gravação pelo período de 1 ano. Como que você pode fazer para se inscrever? Quer que eu fale, Alex, ou você fala aí? Mano, manda bala, manda bala. É que eu não tô nem vendo você aqui, então. Tá. Então, assim, gente, como é que se faz para se inscrever? O Código do Corpo, que é o nosso outro produto, o valor dele é R$ 797, tá? Para você entrar agora. E o Código das Relações, o valor de lançamento dele é 997. Então, se você somar os dois, você vai ter um total de R$ 1.794. O Código do Corpo e o Código das Relações. Tá? Só que nessa turma de lançamento, você vai pagar somente a inscrição no Código das Relações. Ou seja, você paga 997 pelo Código das Relações e ganha o Código do Corpo. De graça, de brinde. Ah, mas eu não posso fazer só o Código das Relações? Pode, você vai pagar 997. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. E outra, os 2 cursos nossos, a ideia, vocês vão perceber isso, eles andam de mãos dadas. As 2 coisas vão andar de mãos dadas, vão sempre estar muito unidas, porque é como se um dependesse do outro. Um complementa o outro. Tá? Então, por isso a gente fez essa espécie de condição especial para vocês, porque quem não é aluno do Código do Corpo ainda, é óbvio que se fizer só o Código das Relações vai entender e aprofundar muita coisa, mas o Código do Corpo vai complementar ainda mais isso e fechar com chave de ouro. Então, essa é a turma de lançamento, essa é uma condição especial para você entrar nesse lançamento. Se você quer entrar com a gente nessa turma de lançamento, pode comentar agora na live, tá? Comenta aí, #CDR. E se você não está no grupo, por algum motivo, se você não está no grupo, você pode também comentar a palavra grupo e você vai receber um link para entrar no nosso grupo VIP do Código do Corpo, onde a gente está bombardeando a galera com informação, com conteúdo, o pessoal perguntando, a gente mandando respostas bem aprofundadas, tá? Então, é uma oportunidade muito rica, muito importante para vocês estarem com a gente nesse lançamento que vai ser show de bola do Código das Relações. É isso aí. Muito bem, meu nome. Muito bem. Pessoal, é um Netflix diferenciado, porque você vai ter lá, né, 12, acho que quase 14 horas de gravação do Código do Corpo à disposição, mas essas quase 24 horas que vão ficar disponíveis também logo após a realização do curso. Só com um diferencial, né? Você pega o Netflix, você escuta lá, assiste a série, você não conversa com os atores da série, você não conversa com o diretor da série, você não tira dúvidas se o seu personagem preferido que está com problema pode ter uma solução ou não. Não, aqui não. Aqui você vai estar lá dentro de um grupo, dentro da melhor plataforma de cursos do Brasil, né, que é a Hotmart, onde você vai tirar sua dúvida sobre aquilo que você escutou e que ali depois você está revendo e depois você está, né, passando na sua própria vida o que está acontecendo. Nós temos o grupo no WhatsApp. Além disso, também os recursos que a própria plataforma permite para que você faça a pergunta lá e que chegue diretamente para a gente responder. Então, imagina, né? Você está ali fazendo um bate-papo ali e
No mais difícil que for da sua dúvida, você vai mandar um WhatsApp direto para mim ou para o Yuri e você vai receber praticamente um audiobook de resposta para você, para abrir a sua cabeça em relação à sua dúvida, à sua questão e, quem sabe, aquilo que você chama de problema. Certo, Nobre? É isso aí, Nobre. Eu falo para você, gente, a gente precisa ter prioridade na vida, tá? Tem muita gente que, mas eu não sei se eu tenho dinheiro, mas não sei o quê, papá. Se você for colocar no papel, esses 997 pila, se parcelar em 12 vezes, vai dar menos de R$ 100 por mês. Hoje abriu a compra para os ingressos do show do Bruno e Marrone com o Jorge Mateus. Não deu 30 minutos, estava esgotado. Entende? E tem muita gente que tá lá que fala, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, cara. Eu não tenho dinheiro para R$ 2.000 uma mesa, pra eu tá lá com o pessoal lá assistindo. Mas você assiste uma vez, eu vou, inclusive. Eu vou com a Valéria e tal. Porque eu nunca fui no show do Marrone, né? Aí ela foi em todos do Jorge Mateus que fizeram já. Aí veio os dois juntos, falei, pá, agora não tem escapatória, agora ela vai. Aí, tá, beleza, cara. Só que assim, você vai lá, é legal, bacana, pô, curti, acabou, pronto. É um momento ali legal que você teve. O que a gente está falando para vocês aqui é uma coisa que tem um valor muito maior, tem um valor muito mais duradouro, tem um impacto muito positivo na tua vida, que não é só, fiquei alegre aqui por um momento num show que eu fui e depois passou. A gente está dando recursos para que você viva melhor. Então, prioridades é importante a gente ter, tá? Então, quem tiver disposto a pagar o preço para dar esse passo de se tornar alguém melhor, de entender o seu corpo, as suas emoções e se relacionar melhor com as pessoas, essa é a melhor oportunidade que você vai encontrar. Falou, galerinha? Muito bom, muito bom. Boa segunda-feira aí de um sono aquecido no seu colchão, no seu travesseiro. E não se esquece da gente não, que provavelmente é amanhã e a semana inteira nós vamos estar presente aqui com mais aí uns pitacos, os nossos 30 centavos de contribuição aí na sua vida do corpo, na sua vida das relações, né? De uma maneira que possa fazer muito sentido. Grande abraço, Nobre. Falou, Nobre. Grande abraço. Se vemos amanhã. Tchau, tchau. Até mais. Mais.